Bom dia, segunda-feira, dia 20 de outubro. Hoje o dia meio preso, né, gente? Essa semana está muito estranha. Segunda, terça, quarta, né? Até quinta, a gente vai pegar aquele clima, como eu falei para vocês nas reflexões semanais, com a cara de Marte. Bom, já começou na segunda, né? A gente teve um domingo até que legal, a Lua ingressou em Libra e chegou lá no meio da tarde a conjunção com Vênus. Depois, como demora muito, né, para ela chegar ao novo aspecto, ficou um pouco vazia. Mas agora, na segunda-feira, ela está aumentando a influência da quadratura Júpiter, que vai ser perfeita amanhã na madrugada, 1h28. O que vai fazendo com que toda segunda-feira tenha esse clima de Lua em Libra, quadratura Júpiter em Câncer. E assim, o Júpiter tá forte, né? Tá em exaltação, tá no ponto onde a Lua tem domínio. Ele tá começando a diminuir a velocidade já, né? Se preparando para depois virar a direção para o movimento retrógrado. Isso atrapalha um pouco e também a própria natureza do aspecto, que é uma quadratura também. Eu penso que aqui a gente tem excessos de preciosidade, sabe quando a gente fica muito preso a fazer as coisas perfeitas, assim? E isso atrapalha o fluir dos assuntos, né? Agora, Júpiter ele é um planeta que tem uma representação sobre campo místico, religioso, as esperanças, fatores humanitários. Tem também aquela configuração de prosperidade no que diz respeito ao clima de abundância, de fertilidade, e isso fica um pouco atrapalhado hoje, né? Então, cautela aí se você estiver lidando com alguma atividade que dependa muito desses temas, né? Já diria que para iniciativas acaba não sendo muito interessante. Ou mesmo, gente, para aplicar mudanças, né? Porque esses contatos entre Lua e Júpiter tem sempre uma tônica de mudança, só que numa quadratura, às vezes a mudança de rumo acaba não sendo muito boa. Então, no sentido eletivo, não é exatamente bom, mas também porque a gente teve na madrugada, né, 3h51, agora da segunda-feira, a conjunção entre Mercúrio e Marte. E ela é muito aguda, essa conjunção. Ela é um pouco dura, resistente, muito apegada a pequenos detalhes, minuciosa, investigativa, sabe? São coisinhas que acabam atrapalhando, sabe? Um cisco no olho que acaba atrapalhando o fluir dos assuntos. E como o Mercúrio, junto com a Lua, né, eles representam assim, o clima geral, o trâmite natural das coisas, essa conjunção entre Mercúrio e Marte não é leve. Então eu penso que o clima no entorno ele fica muito apegado a pequenos detalhes. Para a comunicação não é legal, para os assuntos comerciais também não é. Para temas técnicos, né? Só se você tiver com equipamento aí para reparo aí em alguma oficina, né? Alguma coisa assim, tá? Porque ele é, como é muito minucioso, se você estiver lidando com assuntos assim que precisa consertar um probleminha, assim, até que não é exatamente ruim. Mas porque ele tem aquela tendência aguda lá no ponto central. Agora, para o clima diário, não é favorável, ele não tem leveza nenhuma. Então, por exemplo, na comunicação, às vezes a dificuldade em fluir com o diálogo, em chegar ao meio termo, porque se tem apego às coisinhas, né? E Marte é um planeta que tem uma representação mais agressiva, ele tá super forte, então também a gente tem um tom um pouco provocativo, né? Ele pode não ser assim direto, de um embate direto, porque é uma conjunção em Escorpião, mas ele tem aquela coisa de dar o troco, sabe? E aí eu penso que esse clima ele fica um pouco tenso. Agora, isso já aconteceu na madrugada, né? Conforme as horas vão passando, vai diminuindo um pouco, mas ainda não totalmente. Mas aí, como na segunda a gente não tem aspecto, e o próximo aspecto da Lua é uma quadratura, faz com que o dia inteiro seja bastante desapropriado, assim, né, para essa configuração para esses temas ligados à prosperidade e tudo mais, né? E depois a gente tem, amanhã, depois que a Lua passa pela quadratura, ela vai chegar à conjunção com o Sol para marcar a fase nova, né? Mas logo em seguida vai ficar fora de curso. Terça também não tá muito legal, quarta não tem aspecto. Gente, olha, segunda, terça, quarta, quinta-feira, tudo meio estranho, tá? Essa semana tá bem ruim, assim, para as iniciativas, tenham cautela, tá? Tá muito apegada aos detalhes, tá um pouco resistente, um pouco dura, assim, positiva, sem flexibilidade nenhuma. Essa semana tá um pouco devagar, tá? Pequenos momentos, por exemplo, entre sexta e sábado, assim, que vão ficar bons aí, tá bom? É isso então. Ótima segunda para vocês. Até amanhã.